Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podfísio. Como sempre, vale a pena lembrar que esse tipo de conteúdo ele é feito para que vocês possam conhecer um pouquinho das vivências, dos bastidores, das experiências, é, que não são as experiências mais técnicas, mas principalmente a gente compartilhar um pouquinho de histórias, e a gente acredita que essas histórias são importantes para que sejam inspiradoras e que possam ajudar de alguma forma, em algum momento, vocês aí dentro da trajetória, ou na trajetória profissional, ou na trajetória acadêmica. E, e a trajetória acadêmica, na verdade, é a primeira etapa, né, da construção da profissão de fisioterapia, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco meio que perdidas durante esse momento. Então, pensando nisso, a gente abriu uma enquetezinha no nosso Instagram, umas semanas atrás, e aí eu tive o contato do Elvis, que está aqui com a gente, depois eu vou falar um pouquinho, ele vai se apresentar para vocês também, e ele sugeriu como tema partilhar um pouquinho dessas experiências, e a gente conversando decidiu trazer mais gente para falar do quanto que as vivências, principalmente das ligas acadêmicas, elas podem acrescentar dentro da formação universitária. Então, o bate-papo vai ser um pouco pautado nisso, mas a gente vai falar sobre muita coisa, eu quero perguntar um pouquinho sobre outras experiências, outras vivências além das ligas universitárias, mas a gente também queria conhecer um pouquinho melhor desses bastidores e tomara que isso sirva de inspiração para vocês aí que estão ou assistindo ou ouvindo esse nosso conteúdo, tá legal? Então, o episódio de hoje, o tema é formação universitária e construção de carreira na fisioterapia. A construção de uma carreira ela não começa nem na universidade, ela pode ter começado muito antes da universidade, mas é na universidade onde a gente começa a definir realmente uma diretriz de trabalho mais importante. Eu vou deixar depois que cada um de vocês se apresente assim com um pouco mais de cuidado, mas a gente está aqui com o Dr. Elvis, porque o Elvis ele já terminou há pouco tempo a graduação dele, né? A gente está com a Mariana Carvalho, com o Henrique, e eu vou pedir depois para que cada um conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, das suas experiências. E eu vou fazer uma coisa aqui, Elvis, que normalmente eu não faço. Toda vez que a gente tem uma convidada, a gente sempre começa passando a palavra. As mulheres falam primeiro, mas como você é o único doutor aqui formado entre os três, e a gente começou esse contato antes, você já terminou a sua graduação, eu queria que começar com você partilhando um pouquinho mais de algumas questões. Webs, eu queria, cara, que você, primeiro, obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado a todos vocês, né? E eu queria que de cara, assim, você já se apresentasse, falasse um pouquinho para o pessoal que está com a gente, né? Quem é você? O que você estudou? E, principalmente assim, Elvis, eu queria que você falasse o que te levou dentro do teu ensino universitário a buscar estar numa posição de liderança de liga acadêmica. O que te motivou, que te inspirou, ou quem te inspirou, ou quais as situações que foram assim, que você lembra, que foram assim, ó, essa situação foi relativamente decisiva para que eu embarcasse nesse projeto, e como que foi conciliar o estudo, né, da graduação com todas essas responsabilidades. Obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Olá a todos, obrigado, eu que agradeço, Bruno, por ter feito o convite, por ter entrado em contato, é um prazer imenso estar aqui. Bom, meu nome é Elvis Colombo, como o Bruno disse, eu sou recém-formado, me formei agora em 2025, em fisioterapia, pela Unesp aqui de Presidente Prudente. Bom, em relação à Liga Acadêmica, eu estive presente na fundação da primeira Liga Acadêmica aqui da fisioterapia da Unesp, e bom, na época, como você disse, quem te incentivou, né? Sempre tem que partir de alguém dentro da universidade. Hoje em dia você não consegue trilhar seu caminho sozinho de forma alguma. Você precisa estar com pessoas ali que vão abrir esse caminho para você e aí vai de cada aluno de aproveitar das oportunidades. Eu tive o imenso prazer de ser orientado pelo professor mestre João Pedro Lucas Neves Silva aqui, que é da área da cardiologia e da gerontologia, e o João, em contato com outra professora também, a Fran, que é a Franciele Marques Vanderlei, é, eles iniciaram esse projeto de fundar uma liga acadêmica. E a partir disso, sempre o João sempre me incentivou a ter um bom currículo, né, que isso é essencial
uma pós-graduação, né? Para o momento que você termina a sua graduação, você ter um bom currículo para processo seletivo, enfim. E por outro lado, também a parte das experiências, de você ter boas experiências durante a graduação para você estar mais preparado para diversos momentos no momento de pós, assim, depois que você se forma. Então, quanto mais você tiver contato com diferentes momentos, no momento que você se forma, você está preparado para qualquer tipo de situação ali. Por isso que é muito importante esses projetos de extensão que a gente fala dentro da graduação, né? E conciliar, eu acho que eu nunca tive muito problema em relação a esse conflito, né? De estar na liga, de ser, no momento que eu fui presidente, eu passei por diversos cargos dentro da liga, segundo secretário, primeiro secretário, vice-presidente, mas a partir do momento que você cria uma equipe, uma boa equipe dentro da liga acadêmica, você não precisa ficar se preocupando se está tudo correndo bem, porque vai estar tudo correndo bem. Então, eu acho que não tem não atrapalha, né? Então, se você tem uma boa organização ali, não vai ser algo que vai estar atrapalhando a sua graduação, pelo contrário, vai estar só gerando benefício lá na frente a partir das experiências, das vivências que você tem dentro do ambiente de liga acadêmica. Perfeito. Parabéns aí pela iniciativa e parabéns por esse trabalho aí, é realmente muito importante. Mariana, eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história também, se apresentasse aí para todo mundo, e eu vi que você é atual presidente da Liga de Saúde e Envelhecimento, né, aí da Faculdade Unesp de Presidente Prudente, e eu queria também saber um pouco mais sobre o que te levou a entrar nesse projeto, e, e mais do que isso, Mariana, é, além de você tá ali mexendo com essa liga, é você que foi a fundadora, criadora da liga, ou alguém te passou o bastão e você é atual presidente? É, o que te inspirou, o que te motivou, o que te levou a assumir essa bronca aí, né? Porque ser ligante é uma coisa, ser presidente de liga é algo bastante diferente, bastante mais complexo. Obrigado pela tua presença, pela sua participação. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Olá a todos. Primeiramente, Bruno, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito, que são as ligas acadêmicas. Eu sou a Mariana, eu sou discente do 4º ano de fisioterapia, lá na Unesp de Presidente Prudente, e atualmente estou como a presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde e Envelhecimento. Então, a LAFISE, que estuda assuntos voltados ao envelhecimento, seja ele fisiológico ou patológico. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de fazer parte de organizações. Então, antes de entrar na faculdade, eu fiz parte de um clube de serviço voltado ao desenvolvimento de jovens, quanto à liderança. E eu percebi que, na faculdade, a liga acadêmica era uma oportunidade de eu continuar fazendo parte de uma organização a qual eu gostava e também desenvolver o meu lado profissional e me aprofundar em uma área de interesse, que era a área de gerontologia. Então, eu entrei na liga, eu estava no segundo ano, no segundo semestre do segundo ano, no 4º período da faculdade, e inicialmente eu me candidatei para o cargo de pesquisadora, mas acabou que eu entrei como auxiliar de marketing. Então, eu auxiliava ali na produção do conteúdo, de stories e toda a mídia, né, por trás da liga. Mas conforme foi passando, assim, nós tivemos uma oportunidade, né, eu tive uma oportunidade de me candidatar para vice-presidente, o cargo de vice-presidente, e acabei que fui eleita, então estive como vice-presidente quando o Elvis estava como presidente. E eu acho que ele foi uma pessoa, assim, muito importante nessa trajetória, né? Sempre me incentivou muito a estar à frente das coisas, a buscar a evoluir essa liderança, esse papel dentro da liga. Então, eu acho que estar como presidente hoje em dia, o ano acabou de começar, né? Então, eu ainda tenho um ano inteiro pela frente para ser a presidente, mas o planejamento inicial, todo o processo seletivo para captação de novos membros, né, o planejamento dos encontros, o que vamos oferecer aos ligantes durante esse ano, eu acho que já tem sido de grande crescimento para mim como pessoa e também como profissional. Maravilha, obrigado aí e parabéns pela iniciativa, que seja uma grande trajetória aí junto à presidência da Liga, que seja de muito sucesso. Henrique, agora eu queria que você também falasse um pouquinho
da tua história, se apresentasse, conversasse um pouquinho com o pessoal. O Henrique, pelo que eu vi, ele faz parte de uma liga de pneumologia, né? Mas você também tem um outro trabalho, Henrique, que eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que ele funciona. Que você fez parte do projeto da Interligas, né? Então você foi também vice-presidente no simpósio das Interligas. Então eu queria também que você contasse pra gente o que que é Interligas, da onde saiu isso, né? Porque não é comum a gente ver uma interliga. Esse não é uma nomenclatura comum da gente ver, né? Então, da onde que saiu isso? Quem que criou? Como é que vocês chegaram a desenvolver esse tipo de trabalho? E contar um pouquinho para a gente dessa história. E a pergunta que eu queria que você respondesse é assim: você acredita que participar de uma liga acadêmica é mais importante? Então vamos pensar assim, do ponto de vista do título, da representatividade disso, ou do conhecimento adquirido que você vai ter junto de todo o processo que você está na liga. Então, você acha que o título é mais importante? Você acha que o conhecimento é mais importante? Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Obrigado aí pela tua participação. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado é muito bom estar aqui com você, compartilhando esses assuntos que eu julgo muito importante. Eu sou estudante do 4º ano do curso de fisioterapia da Unesp Presidente Prudente. Sou atual presidente da Liga Acadêmica de Reabilitação e Pesquisa em Pneumologia. E foi uma trajetória muito importante, porque desde o primeiro ano do curso eu já havia percebido a falta de espaços que promovessem ocupar cargos de liderança dentro do curso. E quando surgem as ligas acadêmicas, que na Unesp foi muito recente que elas começaram a surgir, foi um momento que eu pensei, poxa, eu tenho que abraçar essa oportunidade, porque isso vai fazer muita diferença na minha vida profissional e mais pra frente quando eu entrasse no mercado de trabalho. Bom, você comentou sobre o Interligas. O Interligas, ele surgiu ano passado. Surgiu pela ideia do Elvis. Ele foi o cara que encabeçou tudo isso, montou a equipe e trouxe essa ideia para, como as ligas vieram surgindo, elas vieram crescendo rapidamente, assim, eu achar um jeito de juntar elas e ajudar elas mesmas se promoverem para crescerem cada vez mais. Portanto, o evento surgiu para que pudesse haver palestras sobre determinados temas e que fossem temas que interligassem as ligas de diferentes temas. Portanto, foi no ano passado eu atuei como chefe da secretaria e hoje tive o privilégio e eu vou ter o prazer de poder estar como vice-presidente desse projeto maravilhoso. E respondendo a sua pergunta sobre o título e sobre o que seria mais importante, o título ou a formação. O título, todo mundo sabe que é muito importante, porque você ter um presidente de liga acadêmica vai te promover, vai te impulsionar à frente de outros candidatos em algum processo de pós-graduação. Porém, eu sempre fui um grande defensor de que o que mais importa é o caminho e não o destino final. Portanto, tudo que eu estou aprendendo e que ainda sei que eu vou aprender, sei que vai ser muito bom e muito produtivo para a minha carreira. Maravilha, muito bom. É isso aí, cara. Tudo é importante, né? E eu acho que a grande lição aqui, né, que a gente começa a entender é que as pessoas aí que estão com a gente entendam que a graduação não é o tempo que você passa em sala de aula. A graduação são as oportunidades que são criadas nesse ambiente universitário e tudo isso tem que ser vivido com intensidade para que você possa tirar o máximo de proveito e levar isso para a sua vida. Eu sou formado há muito e muito tempo atrás, né? Então, eu me formei no ano 2000. Então, eu comecei a estudar fisioterapia em 1997. Mas eu fui presidente de centro acadêmico também. Então, do mesmo jeito que vocês... na nossa época não existiam ligas acadêmicas, tá? Nessa época não existiam ligas acadêmicas. Então, o que existia de possibilidade de movimento estudantil que trouxesse algum tipo de característica de liderança e tal, foi a questão do centro acadêmico, né? E eu posso dizer que eu tenho lembranças incríveis desses momentos. E hoje, quando eu penso na minha vida e como que aquilo, de alguma maneira, influenciou em todos os meus trabalhos, tenho certeza que foi ali que eu comecei a aprender a lidar com pessoas de uma forma diferente, né? A desenvolver projetos, distribuir trabalhos, criar objetivos, definir plano de ação para conquistar as coisas. Então, assim, dentro
e maturidade que eu tinha naquele momento, né, se for comparado com a maturidade que eu acho que eu tenho hoje, mas aquilo foi muito importante para minha vida. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam aprender a valorizar esses processos. E, Elvis, eu queria voltar a palavra para você, porque tiveram duas coisas aqui que a Mariana falou e uma que o Henrique falou, que eu acho que são temas absolutamente importantes. O Henrique falou assim, porque eu percebi a oportunidade de liderança. Então ele usou esse termo, liderança. A Mariana, ela falou assim, eu comecei no marketing aqui para depois virar. E quando a gente pensa em marketing e liderança, por melhor que seja o curso de fisioterapia que vocês fazem, que é um curso incrível, com professores incríveis, a gente estava falando aqui antes sobre isso nos bastidores antes, essas coisas não são ensinadas no curso de fisioterapia. E eu garanto para vocês que são habilidades que são essenciais no futuro e na carreira profissional. Elvis, quem são as suas referências ou quem são as suas bases ou aonde você busca informação sobre habilidades que não são habilidades que são aprendidas, pelo menos em essência, assim, dentro da graduação, aonde você bebe água, né? Que fonte que você bebe dessa água? De temas que não são esses temas corriqueiros, mas que são habilidades que você precisou ter para trabalhar em todos esses projetos. Marketing, liderança, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, dentro da liga acadêmica, a gente sempre tem uma equipe, então tudo sempre a gente tenta sempre discutir ali entre todos, e as ideias acabam surgindo. Por exemplo, a ideia do Interligas ali surgiu de uma discussão, comecei a pensar sobre, acabou surgindo o Interligas. Mas claro que a gente sempre tem referências. Hoje em dia eu entro no meu Instagram, no meu TikTok, é só fisioterapia. Ou é alguém mostrando um exercício de um jeito diferente, ou é alguém promovendo alguma coisa, ou alguém se promovendo. E a gente sempre tenta trazer desses profissionais que já são consolidados, querendo ou não, no mercado, a gente tenta trazer para a nossa vida, porque a gente pensa, se essas pessoas conseguiram fazendo dessa forma, por que não a gente também não possa, né? Então, eu sempre tento acompanhar esses profissionais. Posso citar alguns nomes aqui, por exemplo, Thiago Fukuda do Instituto Trata, Douglas, a doutora Valquíria Fernandes, que no Instagram é super bombada, tem mais de 300 mil seguidores, Gustavo Pilon, que lança diversos produtos mensalmente. Então, são pessoas que se promovem através do marketing no Instagram e vendo eles, vendo essa identidade visual que eles criam ao redor deles, a gente sempre tenta trazer para as ligas acadêmicas. Aqui na cidade mesmo, pessoas mais próximas que estão crescendo, a gente observa e vê que essa identidade é muito importante. Tem uma fisioterapeuta aqui que chama Maria Vitória, ela trabalha com Pilates, Cláudia Passini também, aqui em Presidente Prudente. Então, são pessoas que a gente olha e a gente vê o quão importante é essa questão do marketing, da rede social, da autodivulgação, da autopromoção, é importante para a vida profissional. Voltado para a liga acadêmica, a gente tenta fazer da mesma forma, porém, como se fosse para uma instituição, né? Porque a liga acadêmica não é uma pessoa, é como se fosse uma organização ali, mas é na mesma linha de raciocínio. Dentro da graduação, realmente a gente não tem isso muito a fundo. Na minha grade, que é um pouco diferente da do Henrique e da Mariana, a gente teve administração ali, mas não era um momento bom de ter a matéria, que foi junto com os estágios, estágio duplo, e a matéria à noite você acaba, infelizmente, não dando tanta atenção assim, mesmo tendo grande importância, mas essa questão do marketing se não é muito abordada, e hoje em dia é o principal meio de venda do fisioterapeuta, que eu posso observar. É onde as pessoas te conhecem, onde as pessoas te veem, onde você pode falar um pouco do seu trabalho, e o principal que eu vejo é observar esses profissionais que já estão em alta no mercado e tentar absorver um pouco. Trazer dentro da graduação desse contexto de liga acadêmica, a gente pode também buscar promover a liga acadêmica dessa forma. É o que eu sempre tentei passar para a equipe de marketing da LaFise, da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde e Envelhecimento. Vocês são um departamento único, vocês que mandam no Instagram, às vezes é só uma opinião ou outra para o restante da equipe, mas tem que trabalhar muito em cima dessa imagem aí. Perfeito, maravilha. Ó, eu não sei se eu estou de acordo com tudo que você disse, não, mas eu vou passar alguma responsabilidade aqui para a Mariana também. Mariana, marketing, comunicação, principalmente que eu entendi mais voltado para a questão da rede social também. Mariana, qual que é a tua base para trabalhar? Qual foi a tua base para trabalhar essa comunicação por rede social?
É o feeling de você achar que eu acho que é assim que a gente tem que mostrar esse tipo de trabalho? Ou tem alguma coisa um pouco mais técnica, teórica, estudo de mercado, análises específicas de métricas específicas para definir conteúdo? Existe tudo isso ou não? É um trabalho dentro das possibilidades e ferramentas que eu tinha naquele momento. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, eu confesso que eu tinha tido alguma experiência com marketing em algum momento da minha vida, mas que não era algo que eu estava 100% preparada. Então, foi algo que eu fui aprendendo conforme o passar do tempo. E eu tive muito auxílio dos meninos que estavam comigo do marketing, o André e o Lucas. Eles me ajudaram muito a entender melhor esse mundo das redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, né, dessa exposição toda, tanto que eu nem aparecia no marketing mesmo, era mais, eu ficava nos bastidores ali. Mas tem sim esse estudo de métricas, tanto que a gente busca postar as coisas, os stories, os posts, nos momentos que o pessoal está mais ativo no Instagram, buscando um engajamento melhor ali, às vezes pedindo algum feedback, alguma sugestão dos ligantes, o que eles gostariam de ver no nosso Instagram. A gente percebe que conteúdo informativo talvez não seja tão atrativo. Então, acaba que muda uma estratégia, um conteúdo menos informativo, mas mais de conscientização sobre alguma data importante, por exemplo, o Dia Mundial do Alzheimer, ou alguma coisa, alguma condição prevalente na população idosa. Então, eu acho que observando o Instagram de outras ligas também, não só ligas voltadas para a geriatria e gerontologia, mas também o Instagram de sociedades, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, as ligas lá da USP, Unifesp, o Fiscar, eu acho que isso foi de extrema importância, assim, para você ter uma visão do que os outros estão fazendo e poder olhar para o que você está fazendo, o que você pode melhorar e qual que é o seu diferencial também. Eu acho que isso foi algo bem legal que eu aprendi com o marketing, para você ter o seu posicionamento claro. Então, nós somos uma liga voltada para a área que estuda o envelhecimento, que estuda as doenças dos idosos, que estuda essas condições. Então, é isso que nós temos a oferecer para você. Esse conteúdo está interessante, como ele pode ficar mais interessante? Eu acho que esse feedback dos seguidores, né, a questão do engajamento, e o compartilhamento de informações também, né, até mesmo com as outras universidades lá de Prudente, que também têm ligas acadêmicas voltadas a essa área. Acho que foi muito legal, assim, para a gente, enquanto membros da diretoria de marketing ali. Mariana, antes do Henrique, eu queria te insistir aqui. Aonde você aprendeu isso? Alguém te ensinou ou você foi sentindo e criando os ajustes? Eu acho que eu gosto bastante de acompanhar pessoas que falam sobre isso. Então, sobre posicionamento na internet, sobre marketing mesmo. Eu acho que eu fui pegando um pouquinho de cada ali. Tem alguns influenciadores nesse sentido, né, que eu sigo, que eu acho que tem um bom posicionamento, tem uma clareza no serviço que oferece. Eu tenho uma amiga também que ela trabalha com isso. O conteúdo dela eu acho, assim, riquíssimo. E é algo que eu fui ajustando ali aos meus... O que eu gostava de ver também, né? Sobre esses conteúdos de liga acadêmica, esses assuntos voltados ao mundo universitário. Acho que juntando um pouquinho do que eu gostava de ver, o que os outros gostavam de ver, o que eu via na internet, me inspirava, assim. Eu acho que foi o que colaborou para fazer um bom trabalho. Sensacional. É incrível como que hoje a gente tem, nas próprias redes sociais, conteúdo riquíssimo, né? Super relevante, que realmente facilita muito a gente começar a definir caminhos, processos, etc. Então, bacana, muito legal. Realmente tem muita coisa boa. O Henrique, eu não sei se eu vou te colocar numa fogueira agora, porque eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela parece, talvez até um pouco simples, um pouco óbvia, mas às vezes na hora de falar sobre isso não é tão óbvio. Mas eu queria exatamente assim te ouvir falar um pouco sobre isso. Porque assim, na minha percepção geral parece que a gente tem um certo conhecimento dessas habilidades não acadêmicas, digamos assim, que é isso que a gente está discutindo agora, mas parece que quando a gente procura definir um pouco mais tecnicamente, parece que fica um pouco mais difícil. Não é que a gente não saiba o que é, que a gente não saiba fazer, mas quando a gente quer dar um pouco mais de atenção técnica, às vezes a gente acaba, mas não sei, assim, tecnicamente, conceitualmente. Então a pergunta é direta, assim, o que é liderança para você?
Eu estou falando, parece simples, não é simples, né? Falar um pouco sobre definir isso. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que é liderança para você e como que você imagina, ou como é que você definiu estabelecer esse critério de liderança dentro da atividade que você está realizando junto aos alunos aí da universidade? Bom, Bruno, realmente me colocou na fogueira mesmo. Realmente é uma pergunta que parece simples, mas ela tem seus nuances. Por exemplo, assim, quando eu recebi essa oportunidade de estar num cargo de liderança, eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento e fui tentar buscar em referências, tentar ver como que grandes líderes conseguiram fazer essa gestão de grupo e conseguiram promover e gerir e estar nesse cargo de liderança. Para mim, eu acredito que liderança seria tem aquela linha tênue entre você ser um líder e você ser um chefe, por exemplo, de que o líder ele consegue, como posso dizer, ele não vai ordenar, ele vai conseguir gerir as pessoas de uma maneira que elas vão fazer as coisas de forma que elas vão se sentir seguras, num espaço que elas vão conseguir performar tranquilamente. Então, para mim, o mais difícil da liderança é lidar com as pessoas. Você lidar com seres que pensam, que têm emoções e que não são máquinas que elas vão performar ali para você chegar no destino final. Portanto, eu acho que ser líder é lidar com as pessoas, lidar com cada particularidade de cada uma delas. Cara, eu não sei se você definiu, mas você explicou muito bem. É isso. Assim, liderança, em geral, é isso. Liderança não é você ser o mais popular. Isso não é papel de líder. Popularidade não é papel de líder. Papel de líder é você conseguir ouvir o que as pessoas têm para dizer, conseguir fazer com que essas pessoas elas trabalhem dentro do mesmo ambiente, do mesmo foco, do mesmo propósito e poder ajudar a designar ações e resolver problemas. Basicamente, o que se espera de um líder é isso. Você não precisa me achar o cara mais legal. Não é esse o meu objetivo. Como líder, não é esse o meu objetivo, não é essa a minha função. Né? É óbvio que eu também não quero que você me ache o cara mais babaca e mais chato do mundo. Mas você vai ver em mim honestidade o suficiente para a gente conversar junto sobre qual que é a função de cada um e você tenha certeza que quando tua função não estiver sendo executada, eu vou chegar em você e falar assim, ó, não está funcionando. Como que a gente pode resolver isso? Como que eu posso te ajudar a você chegar no resultado que a gente tinha combinado lá atrás? Esse é o papel do líder. Isso é a função do líder. E, cara, isso é uma habilidade incrível, porque não é uma coisa que precisa nascer, é uma coisa que você precisa adquirir com treino, cuidado, repetição, etc, etc, etc. Então, é muito legal, assim, você conseguiu dar é isso mesmo, essa coisa que você explicou, assim, é muito centrado nisso que eu estou dizendo também. E assim, Elvis, não é que eu não concorde com você no que você falou. Tem um ponto aí, cara, que eu acho que é um ponto que pessoalmente me pega. E aí não é nem questão de certo ou errado, não. Isso me pega um pouco. Quando eu vejo a coisa da rede social, a gente achar ainda que a rede social ela ainda é o principal motor de comunicação, de divulgação para um trabalho de fisioterapeuta, eu acho que ainda não. Eu vou te explicar o porquê que eu acho. Porque a confiança que a gente tem nas pessoas, o vínculo de confiança, o maior vínculo de confiança possível que a gente pode ter com as pessoas, ainda é a confiança que é passada dentro da comunicação interpessoal. Pode ser, Elvis, que eu estou ficando velho, né? Então, pode ser que daqui 10 anos esse conceito assim, ele ainda dê um tombo mais radical, assim. Pode ser que a geração de vocês ainda é um pouco diferente disso. Mas o que a gente percebe nas clínicas hoje em geral, não é que o Instagram não seja importante, cara, ele é super importante, mas ele não representa a maior parte da população de uma clínica de fisioterapia real, comum. Vamos pensar em 98% das clínicas do Brasil, tá? Vamos pensar nessa faixa. Então, aonde eu vejo as pessoas buscando essas relações, quer dizer, eu também não posso ficar na porta da minha clínica, né? Eu também não posso ficar na porta da minha clínica esperando o paciente bater lá e falar, ô, doutor Elvis, tudo bem? Eu queria que o senhor me atendesse aqui, né?
me ajuda que eu estou com um problema aqui. Quer dizer, isso não vai acontecer. Por outro lado, a rede social, ela permite que você mostre um pouco do teu trabalho, se apresente mais. E hoje a gente tem uma série de estratégias aí que a gente pode realmente chegar mesmo no celular dessa pessoa, campanhas específicas de tráfego, segmentação, enfim, você tem uma série de ferramentas que te permite estar lá dentro, né? Ah, ok, eu já entendi que você valoriza, gosta e que você trabalha hoje pensando nesse sentido também. Tirando a rede social, o que mais você faz ou o que mais você pensa que você acha que é importante dentro do trabalho que você está executando hoje? Você está fazendo um trabalho um pouco mais de atendimento de domicílio, home care e tal. Tirando a rede social, o que seria a outra estratégia de marketing que você trabalha hoje para conseguir divulgar o teu trabalho? Na população que a gente mais atende domiciliar, acaba sendo a população idosa, querendo ou não. E aí, nesse sentido, realmente, a rede social aí, ela é uma alternativa, mas não o principal, né? E acho que o principal meio de marketing para esse método de atendimento é o resultado. Você tá ali, você ter o conhecimento, você saber aplicar o conhecimento, porque também não adianta nada você saber a teoria e não saber colocar em prática, e você promover o resultado, porque o resultado ele promove boca a boca, uma pessoa fala para outra, uma pessoa recomenda outra, tanto que essa semana mesmo eu já tive uma outra procura, né? E assim a gente vai trabalhando. Então, sim, a rede social ela tá ali, ela é muito importante no meu ponto de vista para você se apresentar para o mundo, de certa forma. E aí, como você disse, a gente tem diversas estratégias que a gente pode estar utilizando para chegar nessa população, ou até não chegar nessa população, mas chegar tipo em membros mais novos da família e aí recomendar tipo, uma pessoa idosa que precisa melhorar uma qualidade de vida, ou até mesmo para atendimento para outras populações. Mas o principal marketing, a principal promoção do profissional é o resultado. Se você não tiver tendo resultado, uma hora isso não vai importar se você tem 1 milhão de seguidores, se você tem só 1.000. Se você não tiver resultado, as coisas não vão andar, você não vai ter paciente, você não vai conseguir fluir ali. Então, estar preparado para o paciente, que o paciente da vida real ele não é o mesmo paciente da clínica aqui, é completamente diferente, e sempre tentar promover o melhor possível para aquele paciente, solucionar as queixas dele e trabalhar para conseguir o resultado. Então, eu deixaria como resultado aí o principal fonte de marketing, divulgação. Eu concordo, eu concordo. O resultado é a mais forte de todas elas. Mas o resultado tem um problema, que é o resultado ele não trabalha em escala, ele trabalha a passos de tartaruga. Quer dizer, eu atendi um paciente hoje, eu tive um excelente resultado. Isso vai me trazer frutos futuros. Mas não quer dizer que porque esse paciente teve um ótimo resultado hoje, que eu vou conseguir mais 3, 4 pacientes amanhã. E aí a gente tem um problema, né, que é como que eu escalo, né? Hoje em dia a palavra é essa, assim, né? Como que eu escalo? Porque, só para você ter uma ideia, existem alguns estudos que falam assim, para a gente conseguir ter uma carteira numa clínica, são no mínimo 5 anos de trabalho. Cara, mas 5 anos é muita coisa para você esperar. Então, qual que é hoje o desafio? Né? O desafio é como que eu consigo ter uma carteira em 1 ano? Como é que eu consigo ter uma carteira sólida, sustentada? O que é uma carteira? Carteira é aquela rotatividade, assim, quando sai um paciente já está chegando outro, quando sai um paciente está chegando outro, quer dizer, meu horário tá, minha taxa de ocupação de clínica, ela é alta. Então, ainda tem questões assim que, por que eu estou levantando isso aqui? E eu queria até que você falasse isso com você também, Mariana, agora. Por que eu estou levantando isso? Porque quando a gente vai estudar qualquer matéria na faculdade, a gente tem uma linha de estudo e base específica. Vou estudar anatomia. Então, legal. Então, você vai estudar aqui primeiro todos os sistemas corporais. Então, você vai começar estudando o sistema esquelético, que é a base de tudo isso. Depois, você vai estudar o sistema articular. Depois, você vai estudar o sistema muscular. Depois, você vai estudar o sistema respiratório, circulatório, e vai construindo isso tudo. Ok. É uma linha que vai sendo criada, uma linha teórica que vai sendo criada, para que, com base na junção de todos esses sistemas, você tenha um maior entendimento da função desse organismo. Ok.
Você percebe que quando a gente vai falar dessas outras habilidades, a gente não usa esse tipo de conceito? Por exemplo, quando a gente vai falar de marketing, a gente não começa de um lugar, a gente começa de um pedaço que a gente ouviu e falou, putz, isso aqui é legal. Quando a gente vai falar de venda, igual o Elvis falou, a gente não começa de um lugar, a gente começa de um pedaço. E a gente vai começando a pegar um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, e vai realmente fazendo as coisas acontecendo. Só que a gente vai fazendo as coisas quando você vai dando cabeçada daqui, cabeçada ali, e é assim que, tá? É normalmente assim que se aprende. E por que isso acontece, na minha opinião, na maioria das vezes? Porque apesar de a gente ter professores na universidade que são geniais, geniais nas suas áreas de atuação, normalmente esses professores eles não têm a mesma capacidade de ensinar essas outras habilidades porque eles não vivenciaram isso na vida deles. Simples. Fato simples. Então, eles não foram empresários. Eles não trabalharam com um marketing estruturado. Eles não trabalharam com um processo estruturado de venda, aprendendo conceitualmente cada etapa do que é uma etapa de venda. Eles não aprenderam o que é definição de liderança, cada etapa de liderança, qual que é o papel. Não tem uma base de sustentação. Mariana, você acha que o que eu estou falando faz sentido? E se sim, fala, não, faz sentido, mas aqui a gente aprendeu isso, a gente tem isso. Ou você fala, não, realmente faz sentido aqui, a gente não tem. E se não, se você pensa em um dia encontrar uma forma de aprender isso, de ir atrás dessa linha, ou se você acha que não precisa, que dá para ir tocando, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Bruno, eu acho que faz sentido, sim, mas felizmente a nossa realidade foi diferente. Nós tivemos uma disciplina de fisioterapeuta e o exercício profissional, e foi uma disciplina, assim, começo, meio e fim, redondinha. Então, o professor ele abordou muito sobre a importância do bom planejamento, a importância das vendas, a importância do marketing, do posicionamento, porque o paciente, igual vocês estavam comentando, né, sobre a captação de pacientes, a rede social, inicialmente, é mais para validação, né, do profissional e não para captação de pacientes. Então, eu penso que tivemos muita sorte em ter um contato com um professor que ele é empresário, ele também tem uma clínica, ele fez cursos voltados a essa área, e isso foi um diferencial muito grande, né, da nossa universidade, e que também estimula o aluno a pensar, nossa, a pós-graduação em fisioterapia respiratória, fisioterapia gerontológica, não é mais o único diferencial. É preciso, sim, a gente buscar especializações, cursos em gestão de pessoas, em vendas, em marketing. Então, eu gosto mais da área acadêmica, né? Pretendo seguir essa área, um mestrado, doutorado, mas futuramente também penso em talvez ter uma clínica ali, e eu acho que isso vai ser de grande importância, sim, ir atrás desse conhecimento e desse aprofundamento na administração de um negócio. Legal, ó, fico muito feliz, assim, de vocês terem essa experiência, porque realmente isso é mais um diferencial, assim, porque isso não existe. Vamos pensar em 99% dos casos, isso, infelizmente, isso não existe. E eu falo que não existe, não é por carência não é por falta, talvez, de motivação das universidades, não, mas é falta do profissional que está habilitado para fazer isso. Normalmente, quando a pessoa tem uma boa experiência com isso, ela está meio que sem tempo para dividir isso com as pessoas, sabe? Então, isso acaba sendo um problema. Pode falar. E eu penso que os tempos mudaram, né? Hoje em dia nós temos muito mais acesso à tecnologia e a necessidade do aprofundamento, desse conhecimento é de extrema importância, assim, para o profissional que quer se destacar. Porque tá todo mundo querendo um pouco o seu lugarzinho ali, né, na profissão, que seja conhecido. Então, é importante, sim. E os professores, realmente, a gente percebe que tem universidades, assim, que eles não tiveram essa experiência, também não tiveram essa oportunidade, não tiveram esse conhecimento, e às vezes os que tiveram não têm o tempo, nem a disponibilidade de ensinar, né? Então, e aí acaba que o aluno, ele tem que procurar por fora, tem que realmente se virar ali para ver
se ele consegue ter aquele conhecimento, porque senão acaba que ele não se destaca tanto ali, né, no mercado, acaba ficando um pouco para trás, eu acho, que o aluno que não busca por esse conhecimento. Perfeito, perfeito. É engraçado assim, né? Quando a gente pensava nos pesquisadores, professores pesquisadores, vamos pensar no professor pesquisador mais laboratório mesmo, aquele cara da produção científica mais pesada e tal. Quando a gente pegava os pesquisadores, até os mais da minha época, a figura do pesquisador imaginária era o óculos mais ou menos dessa grossura, né? Calça xadrez, né? Calça xadrez, o óculos desse tamanho, o cara morando dentro do laboratório, aquele clássico nerd mesmo, nerd de carteirinha, assim. E hoje em dia a gente vê tantos pesquisadores brasileiros, referências, assim, muito bons, uma capacidade de comunicação muito boa e fazendo uma das coisas mais importantes da literatura científica, popularizando o acesso à comunicação e informação científica. Pesquisa científica não deveria ser só artigo de revista. Popularizar a informação no sentido de poder fazer mais pessoas usufruírem disso, né? É incrível assim, a possibilidade que a gente tem hoje, né, de expandir um pouco desse conhecimento, seja para colegas profissionais, para pacientes, né? Então, a gente vê que tem os nossos, hoje tem grandes, hoje a gente tem pesquisadores aí super influencer, né? Os caras comunicam super bem e tal, é muito bacana. O Henrique, vamos lá. A gente, no meio dessa discussão aqui, eu estava pensando aqui, ó. Vamos pensar que os 3 pilares aí do ensino universitário, ensino, pesquisa e extensão. Aonde que está, na tua opinião, ou aonde, quais lugares, né? O caminho principal para se conquistar habilidades que vão além das habilidades técnicas da graduação, se é no ensino, na pesquisa ou na extensão, se são os 3, enfim. E se você, dentro da experiência que você tem hoje, assim, se você pudesse pensar, não em mudar, mas em acrescentar, talvez mudar algum formato de alguma coisa, o que você mudaria? Qual seria a sua sugestão? Que não seja uma coisa totalmente palpável hoje em dia, mas assim, o que você pensa que você acha que poderia ser diferente dentro do processo todo universitário aí, que poderia talvez trazer benefícios para os alunos que estão aí vivendo esse momento? Poxa, Bruno, pensando nos 3 pilares aí da universidade, eu acho que o que vai promover o maior crescimento e o maior desenvolvimento das habilidades, eu acho que é em qualquer um dos pilares que você tenha contato com outras pessoas. Pode ser até mesmo paciente, ou pode ser os docentes, ou até mesmo próprios colegas. Eu acho que quando há esse contato, eu acho que as habilidades se desenvolvem muito mais rápido. Por exemplo, na minha trajetória, desde do 2º ano, já estava em contato com o laboratório de pesquisa. O laboratório de pesquisa também fazendo projetos e em contato com a população, partindo mais para a extensão universitária. E o salto que eu tive de antes de estar participando desse projeto para agora, que depois de ter participado de vários projetos e ter estado em contato com as pessoas e com pacientes, meu desenvolvimento cresceu muito, minhas habilidades foram lá em cima. E isso é muito legal. E eu acho que, pensando nisso, essa seria a sugestão e a inovação que as universidades poderiam implementar. A nossa universidade, a Unesp, no novo curso, novo modelo que eu e a Mariana estamos estudando, ele pensou exatamente nisso, em inovar, em aumentar o tempo de prática e o tempo de contato com o paciente, para que os alunos seguissem esse mesmo raciocínio de desenvolvendo suas habilidades e podendo, assim, se tornar profissionais melhores no futuro. Então, acho que essa seria a minha sugestão, o maior contato com a prática. Eu vou até ficar aqui, Henrique, com você ainda, assim, pensando nisso. Então, vamos lá. O caminho, então, é a gente mudar esse modelo dessa aula expositiva, ou diminuir um pouco desse modelo dessa aula expositiva que a gente tem hoje. Eu não sei se a aula de vocês é assim ainda, mas assim é o clássico, né? Vamos pensar no clássico, vai. Clássico é onde acontece na maioria dos lugares. O que é aula expositiva? O professor vai lá na luz, explica, ó, gente, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ó, leia um capítulo do livro tal, leia um capítulo do livro tal, leia um capítulo do livro tal, prova sobre isso amanhã. É mudar um pouco disso para desenvolvimento de projetos com pessoas,
com alunos, para que os alunos consigam buscar informação, trazer informação, amadurecer essa informação e o professor ele consiga ser um tutor ali disso. É mais ou menos isso ou não? Isso, exatamente. O nosso curso, o que ele fez? Ele equilibrou. Ele trouxe ele tirou a aula expositiva, a aula teórica, aquela aula maçante, tirou da sua maioria e equilibrou com esse contato com a prática, com a vivência clínica, com o contato com outras pessoas, com os pacientes e tudo mais. Portanto, ali no nosso primeiro ano, o primeiro ano clássico, sempre muita matéria teórica, muito aprendizado de anatomia, fisiologia, esses conhecimentos mais teóricos. Mas aí, depois do primeiro ano, a partir do segundo ano, quando começou a ter mais aulas práticas, a ter mais conhecimento de você colocar a mão na massa mesmo e experienciar aquilo, experienciar um pouco mais do que é a fisioterapia, ali, na minha opinião, foi que eu senti que deu um boom, assim, no curso e na minha percepção do conhecimento. Portanto, acho que sim, acho que esse seria o caminho. Perfeito. Vamos lá. O Elvis, imagina que a gente tivesse que criar um checklist aqui, pensando assim, vamos fazer uma retrospectiva aqui, ó, retrospectiva de graduação. Da onde você começou, aonde você está hoje. Do ponto A até o ponto B. Vamos pegar e fazer um checklist de algumas coisas que você considera que realmente foram importantes, que você vivenciou na graduação, além de todo o processo do ensino. E vamos pensar, além até do que é obrigatório, da iniciação científica obrigatória, tá? Vamos pensar o que tem além do obrigatório. O que você conseguiria eleger aí como pontos do que você viveu, do que você passou, e até do que você, de repente, deixou passar, que não aproveitou, mas você fala, puta, eu devia ter feito isso também. Você consegue listar algumas coisas, assim, algumas oportunidades, algumas vivências que você considera que foram importantes, assim, para a tua construção acadêmica? Sim, claro. Eu sempre tive, através de conversa, assim que eu entrei com pessoas que estavam no quarto ano já que estavam terminando a faculdade, e eu sempre tive que você procurar conhecer todas as áreas, você procurar se especializar, procurar conhecer mesmo a profissão sempre foi muito importante. E a partir disso, eu sempre estive envolvido em diversos projetos, em pesquisa, em extensão, em atividade complementar. Então, eu acho que vai nessa linha. Aqui você falou IC obrigatória, né? Aqui a gente chama de TG, que é o trabalho de graduação. A IC, ela não é obrigatória, mas eu julgo como muito importante, porque você acaba tendo um contato maior com esse lado da pesquisa, então você vê se você gosta daquilo, se você está preparado para uma possível sequência acadêmica, então eu acho muito importante ter essa experiência. Atividades complementares, então você está presente nos estágios. Aqui na Unesp a gente tem a sorte, a gente tem aqui a clínica com 8 áreas, se eu não me engano, mais 9 áreas no total aqui, se eu não me engano, que a gente pode ter esse contato, então buscar atividades complementares para estar conhecendo um pouquinho de cada área ali, antes de você entrar a fundo em uma área específica, como eu fiz na geriatria de odontologia, por exemplo. Projetos de extensão, aqui na nossa faculdade a gente não tem muitos projetos de extensão, a gente tem um projeto de dança, se eu não me engano a Mariana, ela faz parte, tem um projeto de tabagismo também, que o Henrique, que ele faz parte, porém são poucos, e nas outras universidades eu vejo que o pessoal ele tem muito contato com muito paciente, com muita gente, e sai um pouco mais preparado, às vezes, para ter esse contato na vida real. Então o projeto de extensão também eu listo como muito importante, e uma coisa até que o nosso querido professor Luiz Carlos aqui, ele sempre fala, que quem não é visto não é lembrado. Então, é aquilo de você estar pronto, na hora que a oportunidade aparecer, você abraçar e não perder as oportunidades dele. E sempre buscar mais, nunca ficar estagnado, não chegar num ponto de, tá bom, não tá bom. Se está achando que tá bom, alguma coisa está errada ali. Então, acho que é nessa linha, sempre buscar atividades extra ali, complementar, extensão, pesquisa, IC, e a tentar absorver o máximo de cada uma dessas atividades. Perfeito. Ô Mariana, então assim, se a gente pudesse dar um conselho para um estudante hoje, um conselho para um estudante que está ali, né, meio que perdido ali no caminho, né?
O conselho durante a graduação, fuja do que a graduação está te oferecendo tradicional. É esse o conselho? Ou não? Não, jamais. Eu acho que, como o Elvis falou, a gente precisa estar aberto a todas as oportunidades, né? Então, experimentar de tudo um pouco, fazer iniciação científica, fazer parte de projeto de extensão, fazer observação, conversar com os veteranos, conversar com os calouros, conversar com os professores, mas também buscar coisas diferentes, né? Então, isso é o que a universidade oferece, as ligas acadêmicas, por exemplo, foi uma oportunidade que surgiu, né? A partir das universidades, e eu penso que o que você quiser se diferenciar ali, né, se destacar, aí você procura por fora, mas que o que a universidade oferece agrega muito, né, no nosso currículo e não foge. Aproveite de tudo um pouco, acho que isso que é o mais importante, estar aberto às oportunidades e às possibilidades. Maravilha. O extracurricular, né? O extracurricular, ele é um diferencial muito grande, né? Às vezes as pessoas elas ficam presas no curricular. Às vezes tem alunos incríveis, assim, das melhores notas, né? Pelo menos na minha época eu lembro disso, assim, da turminha que sentava ali nas primeiras carteiras, notas altíssimas, assim. Só que outras experiências ali, talvez importantes, não foram vividas também. E aí, na hora de ir para o mercado, trabalhar, enfim, na hora de viver um pouco da profissão, né, sair um pouco da teoria e viver a prática, essas pessoas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade. Acho que é um pouco disso. Ô Henrique, pensando então no futuro, o futuro da fisioterapia no Brasil. Difícil falar disso, né? Mas a gente está vivendo uma revolução em todas as áreas de conhecimento, em todas as áreas. Então, o futuro do fisioterapeuta vai ser baixar o chat GPT, pagar a versão paga para atender um paciente, ou não? Você acha que isso, de que forma que a inteligência artificial vai impactar o trabalho do fisioterapeuta no futuro? Por quê? Se a gente parar para pensar, é bem provável que em poucos anos a questão técnica teórica, cara, se a IA não responder de forma habilidosa tudo, ela vai responder uma grande parte, tá? Porque hoje ela já está fazendo isso em alguma proporção, né? Então, e aí? Qual que é o papel do fisioterapeuta? O que vai ser do fisioterapeuta no futuro? O que a gente faz que a IA nunca vai fazer? Bom, Bruno, pensando nesse assunto, até eu estava lendo um artigo esses dias que fala exatamente sobre isso, sobre como alunos, estudantes de terapia enxergam a IA e como eles confiam nela para construir um raciocínio clínico. E dentro desse grupo de estudantes, foi relatado que, sim, aqueles que utilizam a IA, eles se sentem mais confiantes na tomada de decisão e de dar seguimento a um tratamento. Porém, eu acredito que o grande ponto é que a IA, ela não pode atuar isolado. Ela tem que ser uma ferramenta que vai te auxiliar. Porque a IA não vai conseguir, atualmente, né, não sei, no futuro mais distante, a IA não substitui o raciocínio clínico que vem de nós, seres humanos. E a IA também não é capaz de pensar em humanizar esse contato com o paciente e de ter esse toque humano, que isso é nosso e acho que a IA não pode replicar isso de maneiras atualmente. Portanto, sim, eu acho que a IA vem com um grande potencial de ser uma ferramenta para auxiliar nesse processo, porém que o fisioterapeuta do futuro ele tem que estar pronto para também tomar suas decisões sozinho e ter ali juntar suas ferramentas para poder tomar as melhores decisões possíveis. Perfeito, é isso aí. A gente não sabe o que vai ser, mas quando a gente fala em humanizar, humanizar não é só a maneira que se fala, que se comunica, porque até isso, assim, a IA já, de alguma forma, ela já faz, né? Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, tá em processo de aprendizado. Mas humanizar vai muito além, né? Vai no fato de conseguir ter a percepção, às vezes, muitas vezes até instintiva, assim, de aonde que tá a necessidade, a carência, o acolhimento humano, né? Humano de contato pessoal, de toque, e isso faz diferença.
Isso faz muita diferença em processo de confiança, terapia, confiança e relacionamento terapeuta-paciente, né? Então, isso realmente é algo incrível, assim, que acho que não vai mudar tão cedo. Eu vou até aproveitar a oportunidade, eu vou compartilhar com vocês um dado foi da minha pesquisa da minha tese de doutorado também. A gente estudou sobre domínios que influenciam a satisfação de um paciente no atendimento de fisioterapia. E a gente estudou isso num campo Sistema Único de Saúde, né, SUS, convênios e clínica escola. E a gente foi estudando assim, quais são os principais fatores que interferiam na satisfação que o paciente vai ter em relação ao serviço que ele está procurando, fatores que não têm relação com a questão técnica, da habilidade técnica, mas são os outros fatores. E aí tem infraestrutura, conveniência da clínica, relação terapeuta-paciente, equipe de apoio, o que tem em volta. E é incrível, assim, que o nosso estudo encontrou a mesma coisa que a grande maioria dos estudos do mundo inteiro também encontram, que a relação terapeuta-paciente, ela tem um maior impacto na satisfação geral que qualquer outro domínio que a gente possa colocar dentro dessa avaliação. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa hoje em serviço de saúde e até em comunicação de saúde geral no nosso país, a gente vê as pessoas achando que a saúde vai melhorar se tiver um aparelho de raio-x mais potente, se tiver mais estrutura e uma parede mais bonita, pintada, um prédio com espelhos não sei de que jeito, e o que as pessoas querem não é isso. O que as pessoas querem são profissionais preparados, habilitados, treinados, capacitados para conseguir oferecer atendimento de qualidade. E, por incrível que pareça, nas campanhas políticas, isso não é dito pelos nossos representantes. Ninguém fala assim, se eu for eleito, eu prometo contratar. Não. Eu vou comprar aparelho, eu vou comprar remédio, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, é incrível como a gente tem dados para orientar os rumos que a saúde deveria tomar se ela quer realmente ajudar as pessoas, né, a melhorar suas capacidades, mas por alguns motivos que a gente sabe os quais são, isso não é levado em consideração na maioria das vezes. Galera, foi um bate-papo assim super legal. Acho que a gente tem aí, vocês estão assim num caminho, na minha percepção assim, trilhando os caminhos que tem que trilhar, todos vocês, todos, porque o Elvis também é recém-formado, então assim, é uma trajetória, né, Elvis? A vida tem muita coisa para passar, mas vocês têm cabeça no lugar, vocês têm base, vocês têm informação, vocês têm percepção de futuro, então é muito bacana. Então, para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente, que um pouco desse contato com vocês, que seja visível a percepção de amadurecimento que vocês têm para encarar esse momento da vida como ele deve ser encarado. Eu acho que essa é a lição, pelo menos que fica para mim aqui, né, desse bate-papo que a gente teve, que sirva de inspiração para que as pessoas consigam entender que esse amadurecimento ele vai fazer toda a diferença, e esse amadurecimento ele só aconteceu porque foram feitas escolhas que se desprenderam só do que é curricular para fazer o extracurricular, talvez alguma coisa assim. Então eu queria de vocês três, assim, agora para a gente finalizar, começando com você, Elvis, que você deixasse aí uma mensagem final para todos aí que estão ouvindo, assistindo agora também, que você falasse um pouquinho da tua rede social, para que as pessoas possam te encontrar, possam te comunicar, possam te encaminhar pacientes para que você consiga aí aumentar a sua carteira de atendimentos, e eu tenho certeza que esses pacientes vão estar em boas mãos. Bom, Bruno, primeiramente agradeço, foi para mim uma experiência incrível estar aqui com você, estar participando do podcast. Bom, se fosse para deixar uma mensagem para o pessoal que está entrando na graduação, é a mesma que eu disse anteriormente. Quem não é visto não é lembrado, então esteja presente, tem dúvida, pergunta, quer conversar com o professor, conversa, não precisa ter medo desse tipo de coisa, que eu já tive um dia e depois eu percebi que era bobeira. Trace seus objetivos e tenta alcançá-los, né? É muito do que a gente tem dentro da nossa profissão. A gente avalia, tem os objetivos e traça uma maneira de alcançá-los. Então, eu deixo essa mensagem: trace seus objetivos,
e tenta alcançá-los da melhor maneira possível. Para quem quiser me encontrar, meu Instagram é @elvis.colombo, com 2 is no Elvis, e todo mundo é super bem-vindo. Qualquer coisa, estou por lá. E novamente, obrigado, Bruno, pela oportunidade. Eu agradeço, Elvis. Mariana, eu também queria ouvir de você, assim, sua mensagem final. Eu não sei se você vai querer deixar teu Instagram, porque eu ouvi, pelo que você falou, você não é tão social assim, apesar de estar no marketing. Você sabe que eu também não sou, viu? Eu sou meio ruim, assim, de rede social. Eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de estudar isso. A gente tem hoje uma veia forte de dentro da empresa, mas eu ficar colocando a cara e ficar fazendo as coisas, parece que não é muito a minha área. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí, Mariana, Mariana, que seja um ano excelente aí junto à presidência da Liga. Queria ouvir tua mensagem final e se você decide aí se você quer deixar ou não o seu contato, pessoal. Bruno, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico realmente muito feliz, né, de estar compartilhando um pouquinho aí com você, com os meninos e com todo mundo que vai assistir a gente. E eu sou uma pessoa muito tímida. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: aproveitem as oportunidades que surgem. Estar aqui com vocês hoje foi uma oportunidade que surgiu. Inicialmente eu fiquei um pouco, congelei um pouco, né? Fiquei, caramba, será? Mas eu falei, não vou deixar passar isso por medo. Então, uma frase que eu gosto muito é: nunca deixe o medo de errar impedir que você tente. Então, tente, gente. Aproveitem as oportunidades, como o Elvis falou, conversem com os professores. O networking é algo que realmente faz a diferença. E o aluno interessado, ele deixa o professor mais interessado também. Então, ele vai se lembrar daquele aluno que procurou, que foi atrás. Conversem com os seus colegas, compartilhem a jornada, realmente. Eu acho que quando a gente vê um amigo realizando as coisas, conquistando as coisas, a gente também fica muito feliz e caminha junto, né? Então, aproveitem muito a graduação, estudem também muito, mas também se divirtam, né? Tem as peças da faculdade com muito juízo. Eu não sou uma pessoa muito de peças, mas também vou em algumas, e é possível a gente ter uma boa graduação aí com um pouco de tudo. Não vou deixar meu Instagram pessoal, mas podem seguir lá no lafise.nesp, que vai ser uma grande honra ali ver vocês acompanhando o nosso trabalho na Liga. Muito obrigada novamente, Bruno, e até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima. O Elvis, eu também não senti uma firmeza nessa história da festa, não, mas pode falar. Ela vai em algumas, né? Tem que ver se é algumas dela. Eu também não senti uma firmeza assim nessa declaração, não, mas é isso aí. Obrigado, Mariana, valeu, obrigadão por estar aqui com a gente. Ô Henrique, eu queria de você também, suas considerações finais. Parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, pela tua postura, pela tua forma de comunicação. Cara, você está aí e está muito bem assim em como você também apresenta as suas ideias aí para todo mundo. Deixa só o seu contato, se você quiser, né, deixa o seu contato ou deixa da liga, você fica à vontade aí de. Eu queria ouvir suas considerações, sua mensagem para a galera que está assistindo a gente. Pô, Bruno, muito obrigado pela oportunidade novamente. É uma oportunidade única poder estar aqui, uma oportunidade que é diferencial, que nem todos têm a oportunidade de vir aqui e poder falar um pouquinho, contar um pouco da nossa história. E gostaria de parabenizar você pelo trabalho gigantesco que você está fazendo, um trabalho muito, 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 muito bacana. E foi um prazer estar aqui contigo. E acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos, para todo mundo que está escutando aí, se planeje. Se você sabe aonde você quer chegar, tente saber aonde você quer chegar o quanto antes. E quando você souber aonde você quer chegar, se planeje. Planeje e veja tudo que você precisa fazer para poder chegar aonde você quer chegar, e não vai ter erro. Planejamento é a chave para concluir os objetivos. E gostaria de deixar o meu Instagram pessoal, que é _henry.geronasso, Geronasso com 2S, e o Instagram da Liga, que é essa organização maravilhosa que eu estou aqui vindo representar, e que é um orgulho poder estar representando ela aqui nesse podcast. Seria a LARP com 2ps.net. Obrigado, Bruno. Maravilha. Valeu, galera. Obrigado aí a todos mais uma vez pela participação. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. E para finalizar, lembra que esse tipo de conteúdo ele é feito para vocês mesmo, para que vocês possam se inspirar e dessas experiências possam criar coisas positivas nas vidas de vocês. Deixem aqui os comentários de vocês,
façam perguntas, entrem em contato conosco, entrem em contato aqui com a galera que está participando aqui com a gente, façam sugestões aí para os próximos programas, deixem suas curtidas, compartilhem com seus colegas, se isso aqui pode ser interessante para qualquer pessoa que vocês conhecem também, acho que é uma oportunidade boa para todo mundo, beleza? Valeu, galera, obrigado, até a próxima, até mais.